Olá, turma do terceiro ano, aqui é a professora Ana Érica. Nós vamos iniciar nossos estudos de História com o capítulo 1, Brasil, a Primeira República. Peguem o livro e acompanhem na página 10. Para entendermos o período da República, é preciso que a gente entenda como o Brasil estava antes da República. Antes da República, o Brasil era império. Nós tivemos como imperador Dom Pedro I e Dom Pedro II. O império, pessoal, é o que a gente chama de monarquia. É quando nós temos um líder que não foi escolhido pelo povo, que recebeu hereditariamente esse cargo. A proclamação da República, ela tirou do poder o último imperador, Dom Pedro II. Não foi algo escolhido popularmente, nem por eleição. A proclamação da República se deu no dia 15 de novembro de 1889 e quem esteve à frente desse golpe foi o Marechal Deodoro da Fonseca, que proclamou a República com o apoio dos militares e de políticos paulistas e mineiros. Tem um detalhe: Deodoro da Fonseca era um amigo muito próximo de Dom Pedro II, mas acabou apoiando esses dois grupos, especialmente a elite paulista e mineira, que não estava satisfeita com Dom Pedro II, principalmente por conta da abolição da escravatura que tinha ocorrido um ano antes. Logo após a proclamação da República, Dom Pedro II, que foi o último imperador, foi obrigado a se retirar do país e voltar para Portugal. E foi instaurado o presidencialismo, a República Presidencialista, que nós conhecemos, onde os representantes, presidentes, governadores, deputados, prefeitos, eram escolhidos através do voto. Mas não foi o caso do primeiro presidente do Brasil. O primeiro presidente e o vice-presidente foram escolhidos como um acordo político entre os militares e a elite de São Paulo e Minas Gerais. Então, como primeiro presidente, nós tivemos Deodoro da Fonseca, aquele que proclamou a República, e Floriano Peixoto. Deodoro da Fonseca acabou não ficando muito tempo, menos de 2 anos, e Floriano Peixoto assume como novo presidente do Brasil. Após a proclamação da República, foi também criada a primeira Constituição Republicana, que é um livro contendo as regras e leis que regem o país, e várias coisas foram reformuladas, inclusive as eleições. O modelo político que foi estabelecido a partir da República pela nova Constituição trouxe inúmeras regras agora para o processo eleitoral. Dentre as regras seriam eleições diretas para todos os cargos do poder legislativo e executivo. Todo cidadão brasileiro era eleitor, com exceção de mendigos, analfabetos, os praças de pré, os religiosos, as mulheres e os menores de 21 anos. Ou seja, quem era cidadão brasileiro? Não era todo mundo que era considerado cidadão brasileiro. Quem fosse mendigo, analfabeto, não era. Praças de pré são aqueles soldados de baixa patente. Os religiosos e as mulheres também não tinham direito a votar. E tem mais um detalhe: o voto era aberto. Quando a gente diz que o voto era aberto, a gente diz que o voto não era secreto. O novo modelo político eleitoral, a partir da República, atingiu também os municípios. A organização da eleição dos municípios ficava a cargo dos chefes políticos locais, os chamados coronéis. Os coronéis eram grandes fazendeiros que comandavam, especialmente o interior do Nordeste. Esses coronéis controlavam as escolhas dos eleitores por meio de violência ou de suborno. Como é que isso funcionava? O coronel, ele era dono de uma grande fazenda onde trabalhavam centenas de pessoas que eram obrigadas a votar em quem os coronéis exigiam.
ou pela violência, como foi descrito aí, ou suborno. Em muitos casos, os coronéis reuniam os eleitores em um determinado lugar para que eles recebessem as cédulas eleitorais já preenchidas. Esses locais eram chamados de currais eleitorais. Nessa época, o voto era preenchido nessa cédula de papel e colocado numa urna. Então, o próprio coronel mandava que fizesse as cédulas já preenchidas, porque o voto não era secreto. Esse tipo de voto era chamado pelos críticos de voto de cabresto. E muita gente passou a falar sobre isso e a fazer charge como essa que vocês podem ver aí, representando o eleitor como um animal, um burro, sendo levado pelo coronel, que era o político. O poder desses coronéis se caracterizou como República dos Coronéis, ou também muito conhecido por nós como coronelismo. E como é que isso funcionava? Os presidentes de estado, como eram chamados os governadores naquela época, eram eleitos pelos votos que os coronéis controlavam em seus municípios. Formou-se uma aliança de favores, era a política de governadores ou dos estados. Eu vou dar um exemplo para vocês. Os governadores, para serem eleitos, eles faziam um acordo com coronéis dos municípios daquele estado, onde os coronéis garantiam conseguir votos que elegessem aquele governador. Como o voto era aberto, não era secreto, isso ficava ainda mais fácil para que o coronel tivesse esse domínio sobre os seus trabalhadores. Como foi falado anteriormente, e no caso do cidadão brasileiro que só podia votar se fosse alfabetizado. Aqui no Nordeste, a grande maioria das pessoas não eram alfabetizadas. Então, os coronéis conseguiam contratar professores para ensinar, pelo menos, ao seu trabalhador escrever o seu próprio nome. E aí sim ser considerado alfabetizado e ter o direito do voto. Dessa forma, os coronéis controlavam as eleições nos seus municípios e, com a aliança com os governadores, controlavam em todo o Brasil. São Paulo e Minas Gerais usavam também essa política de aliança entre governadores e coronéis dos seus municípios. Só que eram os dois estados mais fortes economicamente e politicamente também falando. São Paulo e Minas Gerais eram os estados que tinham o maior número de representantes no Congresso, que elegiam mais deputados. Então, em função disso, eram os dois estados que controlavam a política em todo o país. E eles acabaram fazendo uma aliança entre o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. Foi conhecido como Política Café com Leite. Nós temos uma charge que representa de uma maneira mais visível essa política. A política Café com Leite era uma política onde São Paulo e Minas Gerais revezavam o poder central do país. Após a saída dos militares, Floriano Peixoto como o presidente, os próximos presidentes passaram a ser eleitos, ora por São Paulo, ora por Minas Gerais. Passou a ser conhecido como política café com leite justamente porque São Paulo era o maior produtor de café do país e Minas Gerais era o maior produtor de leite. Então, os grandes coronéis e fazendeiros eram coronéis de economia do café e do leite. E eram eles que passaram a comandar o país durante todo esse período da República inicial. Pessoal, esse é o nosso conteúdo. Na próxima aula a gente vai continuar falando ainda sobre a história do Brasil do período republicano. Não deixem de fazer a leitura das páginas para poder conseguir fazer uma boa resolução da nossa atividade. Até a próxima!